Deus. Paz esteja com todos. Coloque a mão no seu peito, por favor. Levante seu semblante. Ore assim comigo. Diga: poderoso Deus, amigo fiel de todas as horas, eu vim te agradecer, entregar o meu culto de ação de graças e confessar o quanto o Senhor é bom, poderoso e capaz de mudar toda e qualquer situação, capaz de curar qualquer passado de dor, qualquer momento difícil. Eu vim dizer ao Senhor que eu estou ciente que muitos desafios virão, mas o que me conforta é que a tua presença está comigo e eu não sou órfão. Usa o pregador e ministra sobre mim a tua palavra desafiadora. Provoca minha alma a descansar nos teus pastos verdejantes, pois assim eu tenho a certeza do teu convite. Só o Senhor me conhece. Ministra ao meu espírito, pois assim nós ligamos esta oração aos céus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo de número 24, lá no Velho Testamento, depois do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, aí vem Josué, capítulo 24. Nós vamos ler somente o versículo 15. Eu gosto muito e me inspiro muito na vida e na biografia, aliás, de Josué, porque ele tinha aproximadamente 40 anos, era muito jovem ainda, perto do tamanho dos desafios em que ele foi convocado. Josué, ele foi uma pessoa que recebeu nos seus ombros a carga de quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas para ele dirigir, para ele levar a uma promessa de Deus. Pessoas que ainda tinham um coração escravizado, embora já não estavam mais no Egito. Josué foi um homem que, quando viu as promessas, ele combateu o discurso que desanimava de 8 pessoas. Foram em 10. Ele e Caleb foram os 2 únicos que combateram um discurso negativo. Por quê? Porque ele demonstrou fé, ele impulsionou fé, ele foi um evangelista naquilo que Deus queria para aquele povo. Eu me inspiro muito na vida desse homem que foi um general de guerra, alguém que saiu da escravidão e foi para ser um general de guerra, simplesmente pela fé, que descobriu que a sua maior arma estava nos joelhos e não na sua espada. Todo mundo achou? Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a minha tradução: porém, se vos pareceu mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Assente-se, por favor. Nós estamos iniciando hoje essa campanha atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. 7 terças-feiras. E eu fico muito feliz de você estar aqui, você também que me acompanha nas redes sociais. Eu me lembro de uma vez em que eu fui num culto de terça-feira, visitar a 10ª igreja, que faziam 2 anos que eu não aparecia por lá. Eu estava ajudando um ministério nesses 2 anos, e quando eu cheguei na 10ª igreja, o pastor Rogério Murim, ele fez a propaganda do curso teológico de ITQ. Olha, eu confesso para você que eu saí provocado de lá. Ele não disse nada demais. Ele falou apenas sobre o curso de teologia. Mas eu senti como se alguém em outra margem estivesse me chamando para uma nova fase. Eu não tinha dinheiro para matrícula, eu não tinha dinheiro para mensalidade, eu não tinha nem tempo, mas a vida não se trata de ter dinheiro, a vida não se trata de ter condições, a vida se trata, meu irmão, de dar importância, de ver o que é prioridade, a vida se trata de quem respeita aquilo que é. Não se trata de ter tempo para ler a Bíblia,
Se trata de querer, se trata de fazer, se trata de desejar, não é verdade? Então não é que você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem interesse, não é verdade? Não é que não tem tempo para orar, não tem interesse em orar. Não é que você não tem como fazer teologia, porque as lacunas, os carreiros que estão se abrindo para que você tenha esse acesso, são em vários horários, é online, é só no sábado, é à noite, é de manhã, é não sei o quê, é à distância. Você está entendendo o que eu estou falando? O esforço há. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Deus estava me chamando para mais perto dele. E eu precisava respeitar essa nova fase. Porque eu não sabia muito sobre Deus. Aliás, nunca a gente sabe. A eternidade é feita para isso, para descobrirmos os mistérios da Trindade. Mas eu não sabia muito ou muito pouco sobre Deus diante da minha sede. Na nossa vida, meus irmãos, nós temos muitos desafios. E atravessar o Jordão significa tomar posse de promessas que Deus fez para quem anda com Ele. Você tem promessa de Deus na tua vida? Meu irmão, Deus resgatou Israel de uma fornalha de ferro que era a escravidão egípcia. E depois de 40 anos, Deus queria encerrar um ciclo de desertos e iniciar um ciclo de conquista na vida deles. Era uma época de colheitas, de rio cheio, onde as margens do rio Jordão, até as margens estavam transbordando. Você tem uma ideia? E um período difícil às vezes, que você pode não ter dinheiro, que você pode não ter tempo, que você pode não ter saúde, que o teu relacionamento às vezes não está legal. É que você precisa encarar esse desafio para passar para um outro nível. Porque a mesma fé que faz a gente vencer, é a mesma fé que faz a gente resistir em momentos de dificuldade. Um passo pode mudar a direção de toda a caminhada. Jordão significa um tempo de conquistas, um tempo de avanço, um tempo de agregar exatamente aquilo que Deus predestinou para quem caminha com fé em sua palavra. Josué, no capítulo 24, no versículo 15, fala de um momento, de um convite de Josué para aquele povo. Deus, através de Josué, estava dando um limite para aquele povo. Chegou num ponto que Josué falou, agora chegou o limite, vocês vão ter que tomar uma decisão. E ele fala, vocês vão querer ficar nessa ladainha ainda? Ah, mas os meus pais adoravam, mas os meus pais faziam desse jeito. Ah, mas era assim, mas toda a vida. Vocês vão ficar nessa ladainha ainda? Ou vocês vão aceitar o novo de Deus? Vão servir Ele exclusivamente como está na sua palavra? Josué fez um apelo àqueles que querem desfrutar das vitórias de Deus, sim. E a condição era ter o passado bem resolvido e curado. E é sobre o que eu quero falar um pouco essa noite. Esse é o tema da mensagem. Passado curado e bem resolvido. Passado curado e bem resolvido. Primeiro ponto que eu quero destacar é que nós não queremos desfrutar após o Jordão, se queremos desfrutar as bênçãos de Deus, nós não podemos colocar o nosso futuro no nosso passado usando o nosso presente. Não adianta. Já parou para pensar onde está estabelecida as bases da nossa vida? Já parou para pensar nisso? Se estamos estabelecendo em um passado de dor, qualquer coisa que tentamos construir ou reconstruir estará fragilizado e o resultado será uma frustração maior ainda. Alguns querem construir uma casa nova, mas a estrutura sobre a casa que eles querem construir, a base é o que levou à ruína a casa antiga. Por exemplo, gerir um casamento e empreender um negócio e em formas que já deram errado é a certeza da frustração. Eu aprendi com meu pai a ser desse jeito, que mulher a gente lida assim. Eu aprendi com a minha mãe que tem que ser desse jeito, que homem se lida assim. Teu pai foi infeliz às vezes, tua mãe foi infeliz às vezes.
e manter um casamento de aparências, onde antigamente o casamento durava porque a mulher tinha que aguentar tudo. Lembra disso? Mesmo dormindo em quarto separado, até o fim da vida, às vezes se odiavam. Mas algumas pessoas querem gerir um casamento em coisas que não deram certo. Muitas pessoas querem gerir um empreendimento com um comportamento que não dá certo também. Eu quero ser patrão para eu não precisar trabalhar e dar ordens, para eu viajar. Vocês contam ou eu conto? Eu quero ser pastor. Dura coisa pediste. Dura coisa pediste, porque sofrerá mais duro juízo. Não só aqui, depois também. Presta bem atenção. Esse povo que estava junto com Josué, eles são filhos de um povo que estavam com Moisés e que caminharam 40 anos no deserto, ficando por lá, porque foi um modelo que não deu certo. Eles eram desobedientes, de dura serviço, né? Eles desonravam a Deus, dividindo a adoração entre Deus e Baal. Deus disse que eles não iriam entrar, com exceção de Josué e Calebe, que aceitaram o novo de Deus. Até que o último daquela geração morresse, eles não iriam entrar na terra prometida. Os filhos que estavam entrando nessa terra prometida, eles tinham o problema de carregar dentro de si o modelo antigo, que não deu certo. E agora Josué está dando um limite. Agora Josué está colocando eles na parede. Ei, vocês querem desfrutar? Vocês querem ter um casamento abençoado? Vocês querem ter uma vida com Deus contente? Porque ainda que você esteja descontente com aquilo que você tem, ainda que você tenha o dobro, você vai continuar descontente. Não tenha dúvida sobre isso. Josué olha o cenário e faz um apelo para o novo, um limite de hábitos que eles estavam levando e que os levariam para a destruição. Eles usavam o presente para levar o seu futuro, que deveria ser promissor, para um passado destruidor. Levavam a ruína dentro de si, com coisas mal resolvidas. Você conhece alguém preso naquilo que não deu certo? Olha para cá. Você que está com olhar de ventilador? Você conhece alguém que vive preso a um passado que não deu certo? Sabe o que é, pastor? Eu conheci um rapaz na escola, faculdade. Entendeu, pastor? Assim, na sala de aula, ele não dava moral para ninguém. Entendeu? E ele era perfeito, coxa branca também. O quê? E adivinha para quem que ele deu bola? Para mim. E a gente começou um romance ali. Mas de repente, pastor, eu falei um negócio que ele não gostou. E não deu certo. Mas ele era perfeito para mim. Já se passaram vários anos. Mas se ele aparecer, pastor, piscar para mim, eu acho que eu balanço. Se ele aparecer, pastor, começar a me urubuzar, eu não sei não. Porque ficou mal resolvido. Ficou mal resolvido. Você conhece alguém assim? Por que você está olhando para o chão? Talvez você conheça alguém que ficou preso ou presa a um passado de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Pastor, sabe o que é? 40 anos atrás meu namorado me traiu. 30 anos atrás estava noivo, eu ia casar. Descobri, pisou na bola comigo. Nunca mais ficou com ninguém. Nunca mais. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez você conheça. Talvez tenha aqueles discursos feministas. Porque o feminismo ele não vem para construir nada. Ele só vem para desconstruir baseado em uma amargura, com a desculpa da igualdade. Só isso. Aí você conhece aquela pessoa que chega para a filha e fala: filha, não casa não. Aproveita. A mãe, em outras palavras, como a mãe é infeliz. Namore bastante, filha. Não casa não. Filha ou filho, case, mas no momento certo, diante de Deus, com a pessoa coerente, e o tempo faz as pessoas aparecerem e se revelarem. Porque casamento é bom sim, mas é igual fazer bolo. Existe a forma certa de se fazer. Se você trocar o trigo por cal, como que vai ficar bom aquilo? Uma lógica.
Entendeu? Não é lógica. Tem um jeito certo de você gerenciar. E é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando, pelo amor de Deus. Você nunca para de descobrir. Talvez você conheça alguém que está preso em alguma coisa destrutiva e fique insistindo. E escutando essa mensagem nas redes sociais ou aqui, está pensando: eu quero muito que meu marido escute isso. Eu quero que muito a minha esposa escute isso. Eu quero muito que aquela pessoa escute. Mas é para você, cabeça! Vem para mim primeiro! Aí tem aquela pessoa que às vezes fala no meio do culto: fala mesmo, Xelfa. Mas palavra que é para outro não é para você. Daí não adianta. Deus está falando comigo primeiro. Deus está falando com você. O que você está preso no passado que causa dentro de você um tribunal? E esse tribunal faz você despirocar a cabeça às vezes. Deixa você escravo às vezes de uma situação. Deus está chamando você para atravessar o Jordão e ter novas referências na tua vida. Deus está chamando você a olhar além do Jordão, a ter novas referências. Olha, a figura paterna, ela tem um significado gigantesco nas nossas escolhas de vida. Se você teve um pai que não serve de um bom modelo, que fez coisas muito erradas com você, como abandonar, como violentar, como tantas coisas erradas, ou como se ausentar. Se você teve um modelo de pai fraco às vezes, muito fraco às vezes a pessoa tem a dificuldade de entender em si, ou no seu subconsciente, aí a referência de Deus Pai, a paternidade de Deus. E isso fere muito as escolhas e a dependência que pode ter de Deus. Mas o Senhor sempre nos chama para uma referência nova, a referência dele de cuidado e a referência de outras pessoas. Deus sempre chama a gente para olhar para aquele a quem ele envia. O que Jesus falou? Vocês não me verão mais, a não ser que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor, porque Deus sempre envia alguém para a gente. Deus sempre nos mostra uma referência boa para a gente se apoiar. Porque tem muita gente que quer fazer coisa errada, se apoiando em exemplo errado. E por que não faz o certo, então, se apoiando em exemplo certo? Nós precisamos de heróis, nós precisamos de referência, nós precisamos de um caminho. Jesus é o caminho? Mas pessoas também são setas indicativas. Paulo mesmo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos de exemplos e modelos em situações. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre você atravessar o Jordão, olha para cá, sobre você atravessar o Jordão, é jamais colocar ou empreender o teu futuro, usando o teu presente, para colocar o teu futuro lá no teu passado. É porque não deu certo, é porque o meu pai, é porque minha mãe, é porque antigamente, é porque... Meu irmão, pelo amor de Deus. Segundo ponto, você precisa fazer uma escolha das suas expectativas. Porque os teus sentimentos, eles vão estar empregados com a sua expectativa. Já esteve esperando alguma coisa ruim? A minha mãe contou para mim uma vez, minha mãe de criação, que uma vez a minha avó chegou para ela e falou bem assim, para ela e para os filhos, né? E falou assim: almocem bem que depois do almoço vocês vão apanhar. Parecia que já tinha Covid naquela época, diz que a comida perdeu o sabor, perdeu o cheiro. Ela falou que ela pegou o pescoço de frango e foi desfiando e comendo, bem câmera lenta, mas não adiantou. Porque a expectativa dela, meu irmão, estava empregada no quê? Na surra. E não escapou. Não escapou. E agora, quando você está empregando a tua expectativa em alguma coisa boa, olha como a pessoa está animada. Ouviu uma notícia boa, amanhã vai ser um dinheiro legal para você. Meu Deus, a pessoa fica o comportamento do Chaves. E zaz, e não sei o quê, e se empolga. E chega alguém contar uma notícia ruim. E daí? Chega alguém contando, parece que nada de ruim é tão importante assim, pode tomar espaço. Agora, quando a pessoa está azeda, parece que chega num ambiente com uma nuvem escura em cima da cabeça, dando raio. Aquele clima, aquele rosto assim, aquele queixão de concreto. A pessoa chega perto assim, maribundo, sabe? Parece que não tem nada que você fale que melhora.
porque os sentimentos dela estão presos naquela situação ruim. Você conhece alguém assim? Você precisa fazer uma escolha da sua expectativa. O próprio salmista diz: para onde que eu vou olhar no momento de aflição? Para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o monte. Monte tipifica a presença de Deus, Monte Sião, Monte Hermon, enfim. Eu vou olhar para o monte, de lá me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista mesmo diz: por que está batida a minha alma? Por quê? Canta ao Senhor, canta as suas maravilhas, você verá. O que Jó, no auge da dor dele, ele diz em Jó 19, 25, auge da dor dele: quem me dera fosse me dado uma pena aí, de ferro, uma placa de chumbo, para eu deixar registrado, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei. Olha aí, palavra de esperança, palavra boa, o coração estando empregado nisso, meu irmão, ninguém te segura. Agora, uma pessoa com o coração ferido e com a expectativa presa assim, você pode trazer qualquer notícia, a pessoa vai balançar com o ombro e fala: que adianta? Daqui a pouco está assim mesmo? Que adianta? Ou você ficou sabendo que a gasolina vai abaixar? E vai não sei o quê? Que adianta esse país não vai para frente? Que adianta aqui? Não sei o quê? Aí você atravessa o Jordão na bicuda, vai na marra, aí o cara chega do outro lado, uma terra que manda leite e mel, e blá blá blá, e a pessoa: que adianta? Eu vou morrer um dia mesmo? Que adianta? Eu sou feio, nunca vou casar mesmo? E aí? Poço de desânimo. Uma pessoa assim é inconstante. Você já lidou com alguém inconstante? Nunca para com nada. Uma pessoa inconstante nunca chega em lugar nenhum. Um vazio dentro de si sempre. Fadiga, tristeza, irritabilidade, desesperança, problemas de concentração, problemas para se tomar decisões. Essa falta de ânimo é algo marcante. Conhece alguém, talvez você lide com alguém que está sempre insatisfeito ou insatisfeita. Aí tem 10 sintomas aqui que eu achei interessante anotar. 10 sintomas que eu sempre presto atenção. Alguém que tem até princípios depressivos fortes. Auto-isolamento, desorganização, falta de higiene, sono desregulado, ou dorme muito pouco ou dorme muito, pensamentos catastróficos, péssima alimentação, nada ou muito, né? Desmotivação, fuga dos problemas, culpa ou auto-ódio, né? Existe um problema com o ego muito sério. Vive com medo, vive na suspeita de que vai perder sempre as coisas. Tudo isso é resultado de excesso do passado. Tudo é resultado do excesso de passado. E se você quer atravessar o Jordão para as promessas de Deus, você terá que ressignificar a sua vida. Pois você não vive o presente e não abre possibilidade nenhuma de planejar o futuro. Meu irmão, presta atenção. Viver ancorado a um pico de estresse que você teve no passado gera um círculo vicioso de pensamentos e sentimentos muito disfuncional, muito desfigurado, diante da força que você tem que ter para enfrentar o desafio de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus disse bem assim: lembrai-vos da esposa de... Quem? Isso, alguém falou Jó. Lembrai-vos da esposa de Ló. Por quê? Essa mulher ficou presa onde? Deus chamou Ló para que ele deixasse o lugar onde o pecado havia se agravado e a ponto de trazer juízo para aquela cidade. Sodoma e Gomorra, não é verdade? E a orientação que Deus deu, a condição que Deus deu, era que eles, quando estivessem saindo, foi com a porta fechando nas costas, que eles não olhassem para trás. Essa era a condição. Mas a mulher de Ló desobedeceu. Ela
deu valor àquilo que levou à destruição. Ela deixou o futuro dela refém de um passado condenado. Ela deixou o seu futuro nas mãos daquilo que era destrutivo. Isso é, essa mulher perdeu a oportunidade de ser mãe novamente. Ela perdeu a oportunidade de desfrutar o seu casamento, porque você nunca conhece o seu marido, a sua esposa, totalmente. Eu conheci a minha esposa adolescente, depois conheci ela uma mãe nova, depois conheci ela como funcionária na empresa, depois conheci ela como discípula, depois conheci ela como pastora, depois daqui uns dias eu vou conhecer como vó. Você nunca conhece sempre. O segredo está sempre em conhecer. Senão você não passa de um murmurão sempre, preso lá no passado. Só isso. Mas algumas pessoas vivem presos, olhando para trás, e o coração fica como? Como essa mulher aqui. Essa mulher virou uma estátua de sal. Ela perdeu a oportunidade de ter novas amizades. Ela perdeu a oportunidade de experimentar o estica-véia. Aquelas academias assim, de articulação. Ela perdeu a oportunidade de, como diz foi o pastor Rogério que falou, se não me engano. Foi algum pastor amigo meu que falou. A gente acorda cedo para aproveitar melhor o resto da vida. Desse jeito. Mas dá os piquezinhos de sono também. Os piquezinhos de sono, porque uma hora você vai abrir, uma hora você vai fechar o olho e não vai abrir mais. E alguém vai falar no teu velório, a vida é um sopro, a vida é um sopro. Uma hora vai acontecer isso. Mas, meu irmão, ela virou uma estátua de sal. Você conhece alguém com um coração de pedra? Você conhece alguém com um coração duro? Você conhece alguém que virou uma estátua de sal? Uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa despreza o valor do perdão, despreza o valor da reconciliação. Olha o nível dessas coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A pessoa amarga, a pessoa com a raiz de amargura, a pessoa azeda, ela vai azedando o ambiente também, não vai? Ela vai contaminando. Qualquer lugar, pode ser na festa de aniversário de criança. Chegou o cara lá, meu Deus do céu, trouxe uma legião de demônio junto, porque o time dele perdeu. Nossa, poxa vida, alguma coisa aconteceu. Chama o cara para pregar na igreja, o cara chega na igreja, meu Deus do céu, meu Deus, até o diabo da glória, como diz nossa igreja, pelo comportamento do cara, ele desanima todo mundo. Como diz um pregador aí, se você ficar do lado dele no culto, você pega gripe, de tão gelado que o cara está. Meu irmão, se a expectativa de uma pessoa estiver em algo amargo do seu passado, ela acaba virando um buraco negro. Não sei se eu gosto de estudar essas coisas do espaço aí, desculpa a expressão, essas bagaças aí. Eu gosto. E um buraco negro é algo interessante, a gravidade é tão potente que ele consegue sugar a luz. Não sei se você já estudou sobre isso. Já? Olha, estudar os buracos negros. Cara, ele consegue sugar até a luz. Pelo amor de Deus. Você conhece essas pessoas que conseguem sugar até a esperança de outras pessoas? Você conhece alguém que está com o coração tão duro e amargo que consegue convencer outras pessoas que homem nenhum presta? E que a solução para o mundo é deixar o sovaco peludo? Ou se rebelar ou não? Você conhece alguém que é tão amargo, que diz que infelizmente nós moramos em um país que nós temos que trabalhar para ter o pão? Você conhece alguém, o Tico Santa Cruz falou isso, né, semana retrasada. Você conhece alguém que está tão amargo, meu irmão, que diz que mulher nenhum presta e tem que ser usada, porque a mãe abandonou, porque a mãe fez isso ou aquilo? Você conhece alguém? Conhece alguém que fala, é por isso que eu não vou à igreja nenhuma, porque a igreja é cheia de fariseu, não tem como ter comunhão, não tem como... Meu irmão, a igreja tem gente forte, fraca, tem menino na fé, tem maduro na fé, tem tudo.
Mas, acima de tudo, é o lugar onde Deus nos chamou para sermos sarados, porque Jesus veio para os doentes. Acontece que o intolerante fala muito de intolerância, culpa sempre os outros por seu afastamento, mas na verdade é ele e ela que não conseguem conviver, e joga a culpa nos outros. Pelo amor de Deus, o amor de Cristo, o amor de Deus, ele faz a gente aceitar um novo horizonte. Ele faz a gente enxergar um Cristo na outra margem, nos prometendo uma indenização por toda a dor. Então, quando você simplesmente deixa de olhar para trás e olha além do Jordão, você se encoraja para atravessar um rio. Milagres podem acontecer nessa fase. E isso traz a determinação de um vencedor. Não é? Filipenses 3,13, Paulo escreve assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sepulte o Egito hoje. Há uma terra de novos e melhores sabores para você desfrutar, pelo amor de Deus. Eu não conheço um campeão que não conheça a dor. Todo campeão conhece a dor e teve que aprender a lidar com ela. Eu olho para a Aimee Semple McPherson, fundadora da Quadrangular, e eu lembro que ela ainda muito nova, casada com o missionário Robert Semple, foi para a China, amando os chineses, aprendendo a cultura deles, e vendo como podiam melhorar a cultura deles, apresentando a Cristo em tudo o que faziam. Mas esse homem, de uma forma muito rápida, uma forma repentina, pegou febre amarela e morreu. E ela, com uma criança no colo, recém-nascida, Roberta Semple, filha do seu jovem marido, naquela época, 1917 e 18, olha só, que mulher não tinha espaço nenhum para pregar, para falar, ou seja o que for, teve que voltar para a América, teve que atravessar o Jordão. Ela poderia ter ficado presa no passado. Não adianta, agora o que vai ser da minha vida? O Semple, e tudo mais. Por quê? Porque nós temos fases na nossa vida. Naturalmente, a gente se entristece. Até a Bíblia tem um livro de lamentações. A gente fica triste com aquilo que não dê certo. Mas existe um limite para essas coisas, como Josué está dando um limite para esse povo. É hora de vocês decidirem. É hora de vocês assumirem para onde vocês vão querer olhar. Tem coisas que foram boas, mas passaram. Tem coisas que foram traumáticas, mas foi uma fase, também passou. A vida é assim. Depois de uma tempestade vem o quê? A bonança. E depois de outra bonança vem o quê? Outra tempestade. E assim vai. Mas são fases. Meu irmão, essa mulher, ela faleceu com 53 anos em 1944. E o evangelho que Deus revelou para ele, o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes, os 4 evangelhos, o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes, hoje é pregado em 156 países. Só que em Curitiba são 159 templos. Por quê? Porque olhou para frente. E tem uma frase que ela diz que o sol nunca se poria sobre a bandeira quadrangular. A forma dela pregar o evangelho, com cura, com salvação. Você está entendendo? Pode que um dia a denominação não existe mais, mas a essência de Cristo continua. Amém? Sabe por quê? Porque é para frente que se anda. Terceiro ponto. Pare de se iludir que após o rio não haverá guerras. Eu não vejo a hora de me aposentar. Fulano de tal, 19 anos. Achando que quem se aposenta não vai fazer mais nada. Vai levantar, vai fazer igual o cachorro. Não faz nada. Quando levanta para fazer alguma coisa, o dono olha e fala, vai deitar. Eu costumo dizer que marinheiro bom se faz em mar bravo. Não é verdade?
Não há como você enfrentar a vida sem você passar por tempestade, meus irmãos. Não é verdade? Josué sabia que após aquele rio haveriam coisas boas, sim, para aquele povo, mas também sabia que gigantes, inimigos de Deus, estariam naquele lugar para tentar impedir a bênção deles. Todo campeão precisa recusar o pânico. Eu vou repetir. Todo campeão precisa recusar o pânico. Todo campeão entende que precisa ser forte, que precisa de um tempo para uma coisa ou outra, e que quando começa a olhar para si demais, que enfraquece. Jesus falou isso. Senão você vai começar com autocomiseração. Ah, que dó de mim, ninguém me enxerga aqui. Ah, Deus, ah, Pai. Eu não estou falando que a gente não deva admitir a dor, mas que entenda que qualquer fase difícil vai passar. A guerra sempre cerca o surgimento de um milagre. Sempre! O Dr. Martin Luther King disse uma vez uma frase que me chamou a atenção. Ainda que me falassem que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Quando você não pode controlar o seu ambiente, meu irmão, controle o seu foco. Olhe além da pedra do sepulcro, onde um milagre está acontecendo. Isso se chama fé. Olhe além do Rio Jordão, aquilo que Deus prometeu para você. Quando você não pode controlar o seu foco, controle o seu ambiente. Aliás, consegue controlar o teu ambiente, controle o seu foco, aliás. Deus não mostrará o que nós iremos passar, mas Ele nos mostrará o que Ele nos prometeu, aonde chegar. É para aí que a gente olha. Olha para cá, meu irmão. O seu futuro precisa de você, e não o seu passado. Sabe aquela pessoa que aceita ser pisado? Sempre. E quando a pessoa vai se levantar, alguém olha e fala assim, você é um nóia. Não, você é um adúltero. A pessoa vai assim, não, você foi, não sei o quê. Sabe aquela pessoa que vai se levantar, já leva um rodo? Conhece alguém assim? Quando alguém já... O seu futuro precisa de você e não o seu passado. Me chamou a atenção uma vez uma moça que eu internei algumas vezes ela na casa de recuperação. E por conta da droga, que é uma fome, é um CID, a pessoa às vezes se transpassa. E eu lembro uma vez que ela estava passando na rua aqui, chegou a fazer programa, vender o corpo, e a raiva de si que sentia depois, gerava às vezes tentativa de suicídio, impulsivamente, para você ter uma ideia. E ela estava andando na rua aqui, e um rapaz gritou para ela, mas de bagunça, gritou para ela, eu estava próximo, eu estava lá atrás, ela não tinha me visto ainda, se eu não me engano. E ele gritou para ela, e aí, quanto que é? Olha, ela podia ter baixado a cabeça, chorado, saído correndo, ela podia ter feito um monte de coisa, ela olhou para ele e falou, eu não tenho mais essa vida, Jesus transformou ela. Você quer uma oração? Ela podia ter dado qualquer resposta, mas ela não ficou de cabeça baixa. O meu avô, biológico, aquele era um empréstimo do inferno no passado dele. Ele tem um Velho Testamento e um Novo Testamento. Aquele construiu uma casa de programa num bairro chamado Inferninho, lá em Siqueira Campos. Hoje eu estava conversando com um homem numa oficina, ele, pois eu conheço esse bairro, rapaz. Sério? Como é que é o nome da tua família? Ah, aquele lugar. E ele era o teu avô, rapaz. Teu avô, a gente assim, teu avô, rapaz, andava com um caminhonete cheio de mulher dando tiro para cima. Desenrolava qualquer documento na cidade. Ele não era advogado, mas ele matava a pau os advogados. Não literalmente. E ele tinha uns amigos que ele desenrolava qualquer documento. Desse jeito. Tinha uma lábia. Até que ele descobriu que estava com câncer na próstata. Ele tinha 74 anos. Ele mudou da água para o vinho. Foi para a igreja. Ajudou a mudar a realidade da cidade em várias coisas, tratando de obra social. Pensou em pegar a espingarda que tinha na parede e dar um tiro na cabeça, um tiro na boca. A minha avó me conta essas coisas. E ele morreu 2 anos antes de eu conhecê-lo. Mas ela falou assim, o versículo preferido do teu avô, sabe qual que era?
Em Cristo as coisas velhas já passaram, em Cristo tudo se fez novo. Quando as pessoas falavam para ele, e aí Bento, o que vai ser hoje, o que vai ser agora? Rapaz, olha isso aqui. Ele falava, as coisas velhas já se passaram, em Cristo tudo se fez novo. Essa era a resposta dele. Por quê, meu irmão? Porque o futuro precisa de você, não o seu passado. Você não vai ficar usando isso toda hora, você não consegue se levantar. O diabo olha para o nosso passado, o homem olha para o presente, mas Jesus olha para o nosso futuro. Não é verdade? O diabo chega e acusa, Jesus chega e olha o mesmo Pedro que o negou 3 vezes. Ele olha o mesmo Pedro dizendo que o amava 3 vezes, lá na frente. Uma frase que eu falei domingo, eu esqueci o nome do homem, Lenis, não lembro o nome do cara. Eu tenho dado todos os motivos do mundo para que Cristo não me ame. E com tudo isso, não é suficiente para Ele deixar de me amar. Não é suficiente. Por quê? Porque Ele sabe de algo lá na frente. Ele não me ama porque eu mereço. Ele me ama porque Ele vê a minha significância na eternidade. Ele me escolheu, Ele escolheu você. Ele sabe de tantas coisas. Não é verdade? Meu irmão, por isso que eu digo que todo campeão precisa aprender a recusar o pânico. Quando você olha lá para frente e fala, as coisas vão melhorar. Eu preciso ter uma atitude hoje. O pânico, ele vai passar. É verdade. Lucas 9:62. Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, se torna indigno do trabalho. Jesus é quem está falando. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. A semeadura é a única forma de você interagir com o seu futuro. Eu vou repetir. A semeadura de hoje é a única forma de você interagir com o seu futuro. É uma linguagem que o seu futuro reconhece. A semeadura é uma linguagem que o seu futuro reconhece. O que você está semeando hoje? O quê? Porque hoje eu estou chamando você para atravessar esse Jordão comigo para uma nova fase. Às vezes a gente fica preso a um monte de situação, a um monte de condição, mas a primeira condição que Deus dá para o seu povo herdar as promessas é que o passado fique no passado, porque não pode ser mudado. A única condição. Deus está falando nesse primeiro dia de campanha, para você atravessar o Jordão, meu irmão, novas frases, versículos que você vai ter que acompanhar, novas respostas da tua boca, um novo posicionamento, uma nova atitude de confiança, uma disposição, uma coragem de abandonar aquilo que realmente foi o tempo já. Deus está chamando você para o novo. Quando o pastor Rogério fez o convite para se aproximar de Deus, porque se você quiser conhecer Jesus, vai ter que ser através da sua palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Não tem outra maneira de você conhecer a Jesus, se não for através da palavra. E a palavra ela não vai ser revelada se você não estiver em companhia de oração com Ele. E isso não vai acontecer se você não estiver em comunhão. Porque um propósito divino está no corpo de Cristo. Como que eu quero estar com Cristo se eu não vou estar no corpo dEle? Mas eu preciso aprender a palavra dEle. Eu preciso aceitar os desafios que Ele tem para mim na outra margem de atravessar o Jordão. Hoje eu convido você a adotar o futuro que Deus tem para você. Porque Deus mostra fotos do teu futuro. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você e você sabe disso. Você vai se envolver com o corpo de Cristo, sim. Você vai assumir responsabilidade, sim. Você vai se matricular em ITQ, sim. Você vai ser dizimista, sim. Ofertante, sim. Você vai, sim, meu irmão, se envolver num discipulado. Você vai, sim, meu irmão, se envolver em algo que Cristo quer ter aliança com você e através de você. Porque eu e você somos representantes de Cristo aqui. Ele é o que nos indeniza e que nos dá avanço. Eu vou falar uma coisa para você. Esse passo que eu dei, sem dinheiro, para matrícula, para livro,
para nada. Os passos que eu dei, foi o primeiro passo que eu dei forte para o ministério, porque foi um passo de dependência de Deus. Nunca atrasei, Deus sempre honrou e abençoou, e no final Deus me usou para ajudar outras pessoas, para pagar para outras pessoas, inclusive, empenhorando rádio, empenhorando coisa, cheque, para ajudar a formatura e de outras pessoas também. Deus sempre honrou e vai continuar a honrar, mas meu irmão, faz com que esse orgulho caia por terra, aceite ser dependente de Deus, porque Deus vai te honrar de verdade. Não estou falando de ser cara de pau não é ser folgado não, Deus vai te honrar. Aceita o desafio de se aproximar dEle, porque Ele está te esperando logo após o Jordão. Se coloque em pé em nome de Jesus. Isso. Olha só, está aqui a frase de domingo. Paul Washer. Eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Coloca a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos, por favor. Isso, fecha os teus olhos, seja honesto com você mesmo. Se essa mensagem vem de encontro com aquilo que você está passando, com essas situações de 2022, se essa mensagem vem de encontro com realmente com o que está esquadrinhado o seu coração, e você quer fazer hoje, sim, um desafio com Deus, pastor, diante de Deus, eu vou fazer de tudo, eu quero me comprometer para estar 7 terças-feiras escutando essas mensagens sobre atravessar o Jordão, porque eu preciso entrar na nova fase da minha vida. Se você quer participar dessa campanha, é só levantar a sua mão direita, é você e Deus. Eu quero participar, pastor, eu quero entrar e eu quero convidar pessoas para escutar essas mensagens. É você e Deus. Assuma o desafio. É você e Deus. É você e Deus. Isso, meu irmão. Convide outras pessoas, tenho certeza que Deus vai te honrar. Coloca a mão no teu peito. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E o que você vai fazer agora? Você vai pedir para o Espírito Santo te trazer a memória sobre algumas coisas do passado que precisam ficar enterradas. Você vai orar ao Espírito Santo, você vai orar a Deus agora, e você vai colocar nomes, você vai falar situações, você vai pedir para Deus a paz que excede todo entendimento, e você vai colocar por terra isso, porque esse tipo de coisa tem atormentado você, você vai pedir para Deus o novo, você vai pedir para Deus para que você enxergue além do Jordão, e as coisas vão começar a mudar na tua vida, e Ele pode fazer em 1 ano o que você não fez em 20, o que você não fez em 40, Ele pode levar você muito além, e eu vou orar por você agora, e você vai falar com Ele, e se você se sentiu provocado com aquilo que eu falei, talvez seja como eu fui provocado um dia, é o próprio Espírito Santo trazendo essa ardência no meio do peito, que é um convite de se aproximar dEle. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu estou reunido aqui com pessoas inconformadas, com um passado que tenta os atormentar, com um passado que tenta os perturbar. Eu estou aqui reunido com pessoas que escolheram, Pai, dar um limite para aqueles desafios que estão se apresentando, aliás, Pai, dar um limite, assim como Josué deu um limite para uma decisão. Hoje eu estou reunido com pessoas, Pai, que estão tomando uma decisão. Talvez uma decisão de se matricular no Instituto Teológico, talvez em uma decisão de se matricular, Pai, no MQTI, no Ministério Infantil, Pai, na qualificação, talvez, Pai, em adotar um ministério de louvor, em adotar, Pai, meu Deus, um discipulado, talvez, Senhor, em ajudar ou assumir alguma coisa na tua casa e também com pessoas. Talvez, meu Deus, uma aliança contigo em ser dizimista, em ser ofertante. Talvez, Pai, um comprometimento de ler a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra todo dia. Talvez um comprometimento de estar nos cultos e de absorver a Tua mensagem, meu Deus, para que leve adiante. Uma decisão de ser ou um cristão ou um impostor, ou um cristão, Pai, missionário, ou um impostor. Então, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus Todo-Poderoso, traz à memória aquilo que precisa ser enterrado, aquilo que está empacando, aquilo que está limitando essa vida presa no passado, essa inconformidade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa dessas algemas que Satanás tenta usar, ó Pai.
e traz o novo, o refrigério, assim como o Senhor fez no casamento, o vinho novo, a vida, o sabor de quem tem um encontro contigo, em nome de Jesus. Deus que derrama vida, nós, na autoridade no nome de Jesus Cristo, desatamos esses nós, desatamos, Pai, essas artimanhas satânicas, esses objetos de idolatria. Nós nesse momento colocamos por terra, Pai, condições e hábitos que enlaçavam essa pessoa, e pedimos a sua graça para hoje vencermos, Pai, tudo aquilo que nos atormenta a voltar ser aquilo que não te agradava. Portanto, Deus, abençoa-nos, derrama, Pai, da tua água que lava, da tua palavra que nos purifica, nos condiciona, nos aconselha, para que tenhamos hoje uma semente fértil, uma semente saudável, uma semente que mudará o nosso amanhã, Pai, e que possamos glorificar ao Senhor. Assim, meu Deus, nós te reconhecemos, assim dizemos que te amamos, porque estamos aqui, Pai, para vencer o pecado. Estamos aqui, Jesus, insistindo, meu Pai, a caminho da vida eterna, além do Jordão, em sentido terra prometida. Que ao Senhor seja glória, Pai, e que o teu entusiasmo, o teu amor esteja nos impulsionando em cada gigante, em cada desafio que se apresenta à nossa frente. Assim, nós ligamos esta oração aos céus, agradecidos em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E eu espero que você convide outras pessoas que estão num calabouço de fé, triste, amarguradas, porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, não é verdade? Convide, fale, porque nós estamos vivendo possivelmente os últimos tempos. Amém, povo de Deus? Deus é bom? Amém. Deus é bom. Deus é amoroso o suficiente para cuidar de todas as coisas, tá?